Boa noite, vamos começar mais uma live semanal dos 3 às quartas. Quero agradecer a presença de todos e vou começar apresentando os nossos convidados de toda semana, nossos participantes de toda semana, que é Neuma Camargo. Boa noite, Neuma. Boa noite, bem-vindo todos. Chamar aqui o nosso amigo Ciro Reis. Cadê você, Ciro? Está aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carlos. Boa noite, Neuma. Boa noite a todos. Boa noite, Ciro. Gente, lembrando a todos vocês que estão assistindo a gente que toda a nossa live ela fica disponibilizada no nosso canal no YouTube, os 3 às quartas, é só digitar lá. Neuma que entende mais disso. Como é que faz, Neuma? Diz aí. Acesse o nosso canal no YouTube, 3 às quartas, né? Toca lá, ativa o sininho para receber as notificações, curte, compartilha. Isso aí. Muito conteúdo bacana lá, né? Então, essa semana a gente vai falar sobre a questão da nutrição, né? A gente vai fazer uma live um pouquinho diferente das lives anteriores, vai ser uma live bem parecida com a que foi da semana passada. Nós trouxemos na semana passada um profissional para falar sobre câncer de mama, e ele fez uma apresentação, enfim, e ficou muito legal. E essa semana também a gente vai fazer da mesma forma. E para essa semana, para falar sobre esse tema, nós convidamos a professora adjunta do Departamento de Nutrição Aplicada e do Programa de Pós-Graduação em Alimento, Nutrição e Saúde do Instituto de Nutrição da UERJ, a professora Daniela Canella. Boa noite, Daniela. Olá, boa noite. Obrigada. Boa noite, Daniela, seja bem-vinda. Obrigada. Então, Daniela, assim, geralmente a gente começa com uma pergunta, né, para os convidados, e aí eu, durante muito tempo, fui diretor de escola, e de escola pública do Estado, e a gente sempre teve uma preocupação muito grande com essa questão da alimentação dos alunos, ser uma alimentação balanceada, enfim. Hoje, as escolas estaduais, aí eu falo pelas escolas estaduais do Rio, a gente não possui cantina nas escolas, não é permitido mais, então o aluno só tem como fonte de alimentação a merenda que é oferecida pela escola. Então a gente sempre procurou fazer uma alimentação balanceada, com legume, com verdura, arroz, feijão, carne, enfim. Mas você, melhor do que ninguém, pode falar sobre esse tema, né? Porque é uma especialista no assunto. Então, quero dar as boas-vindas e pode começar a falar. Fala que a gente escuta e o que a gente tiver dúvida, a gente vai perguntando, Daniela. Ah, ótimo. Bom, então, vou ir colocando a minha apresentação. A ideia é falar, né, do Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento do Ministério da Saúde que vai trazer as diretrizes de alimentação do país. Mas eu vou já contar um pouco mais que documento é esse. Essa carinha azul é a cara da capa do guia. Vários países têm guias alimentares, né? Isso não é uma inovação brasileira. A questão é que, historicamente, os guias, eles organizam os alimentos numa perspectiva de fonte de nutrientes, simplesmente. Os alimentos são também fonte de nutriente, mas eles são mais que isso. Então, ele vai colocar lá na base dessa pirâmide do que seria a maior parte da alimentação, os fontes de carboidrato, então arroz, pão, cereais. O problema é que esses guias tradicionais, eles vão tratar da mesma forma como fonte de carboidrato o arroz e o biscoito recheado. E eles, além de terem outras características nutricionais, né, diferentes, para além do carboidrato, a gente come arroz de uma forma, come biscoito de outra, eles compõem a alimentação de formas diferentes. Mas um problema... Só fazer uma perguntinha rapidinha, uma observaçãozinha que até em relação àquilo que eu falei para você no início, enquanto eu estava na direção. A gente lembra que quando a gente era pequeno, servia muito macarrão com salsicha, né? Essas coisas. E hoje isso é terminantemente proibido de ser servido nas escolas do Estado, entendeu? Assim, nada que é embutido, processado.
Não, a alimentação escolar no Brasil, acho que é um modelo de programa de alimentação para o mundo, né? Acho que tem uma série de elementos para qualificar essa alimentação. Acho que o PNAE é um orgulho, deveria ser um orgulho do Brasil. E aí, essa questão é que, quando você olha para os alimentos dessa forma e para os guias tradicionais, eles vão tratar os alimentos como carreadores de nutrientes, ignorando aspectos culturais da alimentação, de como a gente come, quando a gente come, e também vão ignorar a sustentabilidade e sistemas alimentares. O problema é que só pensar em fontes de nutriente não expressa as mudanças na alimentação que a gente tem vivido ao longo do tempo, né? Esse gráfico mostra dados das áreas metropolitanas do Brasil, de como muda as calorias que os brasileiros compram da década de 80 até 2009, e o que a gente vê é que nesse período tem queda da compra de arroz, de feijão, não é muito grande, mas tem queda. E uma queda importante disso que a gente chama de ingredientes culinários vai ser basicamente óleos, gorduras, sal, açúcar, que são coisas que a gente precisa usar para cozinhar comida, para preparar arroz, feijão, carne. E, por outro lado, crescem essas coisas feitas pela indústria. Então, esses pães prontos, biscoito, refrigerante, embutido, refeição pronta. Então, não dá para falar só de nutriente, porque o perfil de nutriente da alimentação, ele não tem grandes mudanças, mas o que é a fonte desses nutrientes vinha mudando ao longo do tempo. E aí vem a coisa dos guias alimentares, né? Então, o Brasil teve seu primeiro guia publicado em 2006, mas muito nessa perspectiva de nutriente. Ele não olhava só para isso, mas tinha muito essa lógica. E esses guias, eles vão ser informações, recomendações para que as pessoas escolham, preparem e consumam alimentos. Então, ele tanto é usado como ferramenta para a educação alimentar e nutricional das pessoas, como indutor de política pública. Por exemplo, no caso da alimentação escolar, usando essa lógica de recomendação para influenciar uma política pública como a alimentação escolar. Então, a gente teve nosso primeiro guia publicado em 2006 e em 2014 muita coisa já tinha mudado no estado nutricional dos brasileiros, na forma como os brasileiros se alimentavam. Então, já era a hora de revisar o guia alimentar. Então, essa última versão foi publicada em 2014. O guia brasileiro, ele traz um primeiro capítulo de princípios que são o pano de fundo, né? O que a gente considera para aquelas recomendações que vão ser expressas. Então, um primeiro princípio é que a alimentação é mais que ingestão de nutrientes. Isso é importante, porque se a gente pensa que as pessoas têm, por exemplo, carência de proteína, seria suficiente dar um comprimido de proteína? Não. Porque comida também é cultura, é encontro, é prazer. Então, não é só entregar nutriente para as pessoas. Daniela, tem, assim, eu dando uma lida no guia, né, a gente vê que tem muito essa questão dos padrões tradicionais de alimentação desenvolvidos e transmitidos, né, através das gerações. Acho que tem muito a ver, como você falou agora, a questão cultural, dentro da própria família, né, esses hábitos alimentares que vão sendo repassados de geração a geração. Nem sempre nem sempre é a forma correta, né? Mas culturalmente está muito enraizada essa questão, né? E a chance que eles sejam hábitos bons é maior do que eles sejam hábitos ruins. A gente vai ter lá alimentos da nossa cultura alimentar, como a feijoada, por exemplo, que é um alimento, uma preparação pesada, com bastante caloria, mas a gente não come feijoada todo dia. Então, ela pode compor uma alimentação saudável, ela tem uma carga cultural importante para as pessoas. Claro, da feijoada, o fazer junto, o sentar à mesa para comer a feijoada, né? Que é importante também, para além dela ter muita gordura, né?
Então, as recomendações elas têm que estar em sintonia com o tempo. Então, se muda o estado nutricional da população, a forma de comer, é importante que isso seja considerado, as características econômicas da população, que a alimentação saudável, adequada e saudável, ela tem que derivar de um sistema alimentar social e ambientalmente sustentável. Então, a gente precisa ter a produção de alimento saudável hoje, mas para as próximas gerações. Então, formas de produzir alimento que vão degradar o meio ambiente para que as próximas gerações não consigam mais produzir alimentos, isso é um problema. Que diferentes saberes vão gerar conhecimento para a formulação de guia. Então, os estudos, os ensaios clínicos, os estudos de coorte são importantes. Conhecer os estudos de agricultura, a vocação agrícola daquele país, mas também os saberes populares e a cultura, e que os guias alimentares, em última instância, eles têm que promover a autonomia de escolha. Então, apoiar as pessoas para que elas consigam escolher bem os alimentos que elas vão consumir. Então, tudo isso é importante ter esse guia. Você falou que o guia é de 2006 e esse que você está apresentando para a gente é de 2014, né? Então, é o que você falou, nesse intervalo de 8 anos, aparecem, através das pesquisas, várias modificações, né? Nos alimentos, produção dos alimentos, nos hábitos, né? A gente teve nesse período, em particular, uma ascensão da classe C também, né? Que mudou, então o pessoal teve acesso a consumo, a alimentos que não tinham, isso mudou o perfil, né, nutricional das pessoas. Marketing direcionado para essa classe, né, influenciando aí o consumo de determinados alimentos, né, valorando e sinalizando isso como marcador de status quase, né. Tem alimentos até, quando eu sou o cara chato que eu fico pegando o produto industrializado, alimento, e fico lendo lá, né, os ingredientes. Cara, tem coisa ali que não é comida que a gente está comendo. Exatamente. Não faz sentido. Uma vez eu peguei uma lasanha de uma marca aí, enfim, que era uma lasanha light de peito de peru. Eu falei, pô, lasanha light de peito de peru deve ser, pô, a light é light, né? Rapaz, o creme branco dele é feito com banha de porco. Falei, banha e pele de porco. Eu falei, mas isso não é light, nunca vai ser light. Então, não assim, é light. É uma e loucura. Várias outras coisas estranhésimas da composição. Cada produto eu nunca comi na minha vida. Nunca vi plantar, inclusive. Exatamente. Aí, no capítulo seguinte, então, considerando esses princípios, o guia vai trazer um primeiro capítulo de recomendações gerais, de como deveria ser a alimentação e de como se olhar para a alimentação, agrupar os alimentos, não só naquela perspectiva de nutrientes, que é a perspectiva clássica. Então, ele traz esses 4 grandes grupos: os alimentos in natura ou minimamente processados, os óleos, gorduras, sal e açúcar, os alimentos processados e os ultraprocessados. Se a gente for pensar no que culturalmente, historicamente a gente come, seria basicamente alimentos in natura ou minimamente processados, então coisas que a gente tira da natureza daquela forma, as verduras, os legumes, ou alimentos que passaram por processo industrial mínimo para chegar em casa. O arroz, por exemplo, o arroz polido, ele foi tirado da natureza, ele passou por um processo industrial de polimento, foi embalado e chegou no supermercado para a gente comprar. Mas eu olho o arroz, eu reconheço ele como arroz. Então, ele é um alimento minimamente processado. Os óleos, gorduras, sal e açúcar, eles são fundamentais para a gente cozinhar. Porque não dá para cozinhar arroz só com água. Senão não fica bom. Não é... Então, eles são fundamentais para que viabilize, né, o preparo dos alimentos in natura e minimamente processados. Os alimentos processados, por muito tempo, eles foram feitos em casa para aumentar a duração. Então, por exemplo, eu sou do interior de Minas, de verdade, com esse sotaque, a minha mãe, sei lá, ganha em casa um saco de goiaba.
vê um monte de goiaba, haja goiaba para comer. Uma hora ela faz doce de goiaba para aumentar a duração daquela goiaba. Então faz doce da casca, doce da polpa e faz goiaba, mas é goiaba e açúcar. Então essa é a característica do alimento processado. Nesse caso, a indústria adiciona sal, açúcar, vinagre, alguma gordura para aumentar a conservação e a duração desses produtos. A indústria faz, facilita a nossa vida, mas a gente podia fazer em casa também. E, historicamente, isso foi feito. E o quarto grupo são os alimentos ultraprocessados, e essa é a grande inovação do guia brasileiro, que depois foi copiada por outros países, que são formulações industriais feitas pela indústria de alimentos exclusivamente, com técnica, etapa e ingredientes que só a indústria vai ter acesso. Então, a matéria-prima desses alimentos é basicamente commodity, soja, cana, trigo, milho. Então, vai ter açúcar, gordura, sal e farinha, com muito aditivo para fazer essa coisa, esse juntado de commodity ficar gostoso, desejável, ter uma cor que vai atrair as pessoas, um sabor que vai atrair as pessoas e viciar, né? Até petróleo tem no meio. Tem dióxido do titânio, tem um monte de coisa esquisita. E junta o marketing também, que é muito influenciador em cima desses produtos ultraprocessados, né? Toda uma campanha utilizando cores para seduzir o consumidor a levá-lo a consumir cada vez mais esses produtos, né? São grandes corporações, né? Exatamente. Tem rótulo de produto que diz coma sem parar. É uma lógica assim, né? De coma descontroladamente. E aí o guia vai falar, né? Então, ele vai trazer 4 recomendações básicas, que faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação, utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades para preparar, fazer preparações culinárias, né? Com esse primeiro grupo de alimentos. Limite o consumo de alimentos processados, comendo eles junto com preparações culinárias, com alimentos minimamente processados, e evite os ultraprocessados. Isso é mais uma inovação do guia de trazer uma mensagem clara para se evitar esse grupo de alimentos. E vai dizer, então, que a regra de ouro é preferir alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias feitas com esses alimentos aos ultraprocessados. Só que só isso é pouco para a gente pensar na organização da alimentação, né? Então, é importante conhecer os grupos de alimentos, mas a gente organiza a nossa alimentação em combinação de alimentos, em refeições. Então, o capítulo seguinte vai tratar isso, né? Vai falar dessas combinações de alimentos e das refeições. E é muito legal, porque quando a gente estava na etapa de elaboração do guia, eu fui da equipe técnica, né, que fez a revisão do guia, e a gente estava construindo as recomendações, a gente tinha acesso a dados de uma pesquisa do IBGE, a pesquisa de orçamentos familiares, criou 30 mil pessoas no Brasil, em todas as regiões, todos os estratos de renda, e a gente pôde olhar para os dados desses 30 mil pessoas e ver entre aquelas pessoas que consumiam menos ultraprocessados, o que elas comiam. Então, o guia traz lá fotos de exemplos de café da manhã, dentre essas pessoas que consumiam menos ultraprocessados, para mostrar que são muitas possibilidades, né? Então, em algumas regiões vai fazer sentido comer cuscuz de manhã, em outras vai ser o pão francês, em outras vai ser a tapioca, outro bolo, enfim. E pensar nessas combinações. Então, vai trazer exemplo de refeição para o café da manhã, para o almoço, jantar, tudo com base em dados de brasileiros reais, coisas que as pessoas de fato comem, né? Essas combinações que aparecem nessas fotos nos guias foi em cima dessa pesquisa que vocês realizaram, né? A gente não, o IBGE, mas foi isso. Sim, de onde vocês tiraram os dados, né, do IBGE. Exatamente. Então, são composições de refeições do brasileiro, costume do brasileiro, né? Exato, porque isso é uma coisa muito...
Desculpa, não, o que é magnífico, a gente vê os padrões de café da manhã, né, que são bem reais e regionais, enfim, em alguns aspectos. E na televisão é comercial de sucrilhos, né, bacon, aquelas coisas. É uma cultura de fora, né, que se impõe pela força do mercado. É incrível, incrível. E acho que isso é uma coisa muito legal, né, da gente ter dado dos brasileiros para avaliar que aquelas recomendações que estavam sendo propostas, que eram muito diferentes da recomendação anterior do Brasil e de outros países, que era viável, que tinha brasileiro nas 5 macro-regiões, área urbana e rural, de mais rico, mais pobre, tendo uma alimentação que o Ministério da Saúde, naquele momento, entendia como sendo saudável. Então, são recomendações viáveis, né, factíveis para a nossa população. E reforça também, nesse trabalho que vocês fizeram, a importância da pesquisa, né? Exatamente. Isso. A gente vive num período em que a pesquisa é meio que deixada de lado, não tem valor, enfim. Mas a pesquisa é fundamental em todos os sentidos. Aí está vindo o trabalho, o resultado de uma pesquisa séria e bem feita. Não, é fundamental. E aí, na sequência, o guia vai dizer, olha, então, vocês conhecem esses 4 grupos de alimentos, a base da alimentação tem que ser os in natura ou minimamente processados, e no Brasil a gente tem um cenário de muita variedade e possibilidades de forma de preparo e de combinações. Então, considerando esse grupo de natura ou minimamente processado, ele vai falar sobre o grupo dos feijões e as várias possibilidades de combinação que a gente tem, e sobre o preparo, sobre as características nutricionais, os cereais, com destaque para o arroz, milho e trigo, que são os carros-chefe, né, das nossas fontes de cereais, as raízes e tubérculos, então mandioca ou aipim, né, a batata doce, vários legumes e verduras, né? A gente tem uma variedade enorme disponível no Brasil, diferente de outros países do norte, por exemplo, que tem uma produção menor, tem mais monotonia, esses alimentos chegam com custo caro, aqui é o caso, frutas, castanhas e nozes são menos frequentes no Brasil, em algumas regiões do Brasil, aqui ainda é um pouco mais caro, mas enfim, compõe aí uma alimentação saudável. Leite, queijo, carnes e ovos, nem todo mundo come carne, mas enfim, o ovo pode compor também aí a alimentação saudável. E água, né? Porque a água é comida também, também é alimento. E com uma mensagem de que a gente não deveria, sempre que pudesse, não consumir água engarrafada, porque se a gente pensa na sustentabilidade do sistema alimentar, a produção desse tipo de resíduo também é danosa para o meio ambiente, né? Mas o guia vai dizer também que, além do que o que a gente come é muito importante, mas como a gente come também é um aspecto que deve ser levado em consideração. Então, ele vai trazer 3 recomendações sobre o como comer. Vai dizer para as pessoas comerem com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e, quando possível, em companhia, porque já tem estudos que mostram, né, que manter a regularidade de consumo, da alimentação, o horário de refeição, favorece que as pessoas não tenham um consumo excessivo, de não ficar muitas horas sem comer e depois estar com muita fome, o local apropriado. Então, comer à mesa, né, não na frente do computador, não se deslocando, e em companhia, porque, enfim, é muito mais gostoso dividir as refeições, né? E tudo que antecede e sucede o momento da alimentação. Isso tem a ver também com o que a gente come, né? Quando a gente pensa no consumo de ultraprocessado, é isso, você pode comer ultraprocessado na frente do computador, você não precisa de talher, não precisa de prato, você faz isso se deslocando. Também o como come vai influenciar no que a gente escolhe para comer. Mas o guia vai terminar dizendo que isso é factível, que parte dos brasileiros tem uma alimentação baseada em alimentos in natura, minimamente processados e preparações culinárias, né, feitas com ingredientes culinários, mas existem obstáculos que precisam ser superados, porque para nem todo mundo e nem ao mesmo tempo essas recomendações são viáveis. Então, o guia vai conhecer 6 importantes barreiras e obstáculos, né, para uma alimentação saudável. E vai dizer que parte dessas barreiras a gente pode superar ou
conhecendo mais sobre alimentação, valor, alimentação, organizando nossa rotina e nossa vida de outra forma, mas em algumas situações a gente vai precisar se organizar como cidadãos, como sociedade civil, para impulsionar, né, a superação dessas barreiras, seja via política pública, seja via organização e ação local. Então, os 6 obstáculos são a informação. Guia vai dizer que a gente tem muita informação disponível, né? Só olhar a internet, digitar alimentação saudável, vai aparecer de um tudo, né? De se alimentar de pílula, de dieta do astronauta, a dieta do troglodita, vai ter de tudo e com informação ali pseudocientífica ou fantasiosa, dizendo que isso é informação sobre alimentação saudável. Então, conhecer sobre alimentação saudável pode ser um obstáculo, porque as pessoas podem estar sendo enganadas. A oferta, né, pensar na disponibilidade dos alimentos. Então, aonde eu consigo acessar com facilidade alimento in natura, minimamente processado, eu consigo no local onde eu trabalho, quando eu vou almoçar, ter acesso a uma refeição de qualidade, ou eu só tenho acesso em uma bomboniere, uma lanchonete, a um monte de ultraprocessado. Então, esse é um aspecto. Na alimentação, na escola, né, só tem a cantina que vende lá refrigerante, salgado, frito, ou tem a alimentação escolar, oferecendo alimentação de qualidade para as crianças. Então, a oferta pode ser um obstáculo. O custo, existe um imaginário, né, de transpor evidências de outros países para o Brasil, de que o ultraprocessado é muito baratinho. Não é verdade, quando a gente analisa dados nacionais, o que se tem é que, não comparando item a item, barra de cereal, maçã, mas pensando no conjunto de ultraprocessados que comporia uma alimentação, então, os congelados, os lanches, a comida de verdade, né, o arroz, o feijão, a carne, o leite, fruta e verdura, ainda no Brasil, comer comida de verdade é mais barato. Só que esse preço vem aumentando e o preço do ultraprocessado vem caindo. Se nada for feito, a estimativa é que em 2026 vai ser mais barato comer só ultraprocessado. Então, o custo pode ser uma barreira. Habilidade culinária, porque se a gente quer que as pessoas comam in natura, minimamente processado, preparação culinária, elas precisam saber cozinhar, o básico, né? Saber cozinhar um ovo, fritar um ovo, fazer um arroz, combinar alimentos, né? Então, esse é um aspecto que pode ser uma barreira, mas que a gente tem várias formas de superação, né? Tem aí um monte de programa de culinária, mas conhecer como as nossas famílias, os nossos avós, os nossos pais cozinhavam, como que fazia aquela receita de final de semana, que a gente gosta tanto, né? Isso também é aquisição de habilidade culinária. Daniela, pegando um gancho nisso que você está falando, a questão da habilidade culinária, né? E assim, a importância da educação alimentar nas escolas, né? Porque não é que você vai ensinar a cozinhar, você até pode ensinar a cozinhar. Você pode ter um projeto, um programa, né, que de alguma forma ensine as crianças e adolescentes o preparo, né? E também até ensinar a cozinhar, mas a importância dessa educação alimentar na escola, né? Até para que a criança, o jovem já possa filtrar quando ele vai pesquisar uma alimentação saudável, a questão da informação. Se ele tem uma informação correta, ele já vai fazer uma triagem no que aparece lá na pesquisa dele na internet, né? Já vai começar a trabalhar essa questão do custo, o que está sendo ofertado, né? O que a publicidade está me bombardeando, que não é real. Então, assim, trazendo para a escola, né, como o Carlos colocou lá no início, essa experiência dele como gestor e professor, a importância da educação alimentar dentro da escola, né, que tenha esse espaço, né, para que a criança possa elaborar toda essa informação, né? Não, e pensar a educação alimentar e nutricional de forma transversal, né? Como tem conteúdos de várias disciplinas que podem ter a ver com alimentação, ter horta na escola. Isso não faz sentido só para biologia, né? Faz sentido para outras
para outras disciplinas, e pensar no que é oferecido na escola, que o que a gente é exposto, né, os alimentos que a gente é exposto, também vão formando o nosso paladar, né? Então, a criança ser exposta a vários tipos de verdura, isso que ela podia não conhecer de casa, ela pode ser apresentada um alimento e gostar dali, e aquilo ser um hábito que ela carrega, né? A gente tem vários relatos de estudante universitário de que não comiam várias verduras, por exemplo, quando entram na universidade e passam a frequentar o restaurante universitário, aquilo passa a fazer parte do hábito. Porque ele nem conhecia, então ele não nem conhecia, sabia. exatamente. Inclusive, Daniela, a gente fez um trabalho lá na escola, até com os professores da UF, essa parte de nutrição, junto com os alunos, para eles conhecerem essa questão da alimentação, né, dessa cultura do sentar à mesa, enfim. E existe até alimentos que as pessoas não sabem que servem para comer, né? Existem alguns vegetais e tudo que você vê, às vezes, brotando na sua casa. Eles deram até um nome que eu esqueci agora. Plantas alimentícias não convencionais. Exatamente. E que brotam ali, você não sabe que aquilo pode ser comido, pode ser feito uma salada daquilo ali. Eu achei aquilo interessantíssimo. E como fazer, né? Dá para fazer cozido, dá para fazer refogado, come cru, tudo isso é exposição, né? A gente vai adquirindo o hábito quando a gente conhece as possibilidades. E até para cozinhar, né? Você tem lá aquela coisa em casa, sei lá, a selga. Tem a selga em casa, é ótimo, porque dura bastante tempo na geladeira. O que você faz com a selga? Você faz a selga refogada, você faz a selga na sopa, você faz a selga de salada, mas você tem que conhecer que isso é possível, né? Até para tomar a decisão de hoje vou fazer salada, hoje vou fazer refogada, né? Muita coisa também é descartada, né, Daniela? Muita coisa que pode ser reutilizada, talos, por exemplo, as pessoas jogam fora, enfim. Uma outra barreira importante é o tempo, né? Se a gente pensa na vida das metrópoles, mais que nas cidades menores, mas o tempo de deslocamento das pessoas, o tempo que elas gastam indo de casa para o trabalho, voltando, isso pode deixar as pessoas desestimuladas, porque elas chegam em casa tão cansadas e pensam, agora eu vou usar meu tempo para ver TV, para descansar, não quero ir para a cozinha. Então, o tempo é uma barreira, e aí pensar em estratégias, né, para lidar com isso, sei lá, compra uma vez na semana, já pré-prepara alguns alimentos, faz arroz 2 vezes por semana e vai esquentando, faz o feijão uma vez por semana. Tem estratégias para lidar com essa barreira do tempo, mas principalmente nas grandes cidades, ela de fato é uma barreira. E a publicidade, né, que a gente até já falou sobre ela, como ela vende ultraproduto como solução para tudo. Um exemplo ótimo é a coisa do macarrão instantâneo, né? E a mensagem é essa, que é feito só em 3 minutos. Olha que coisa maravilhosa. Mas o macarrão leva 7. Será que as pessoas não têm 4 minutos a mais para cozinhar o macarrão ao invés de cozinhar o macarrão instantâneo? E aí, na mesma panela, você bota o macarrão e bota uma verdura e vai cozinhando, enfim. Então, a publicidade vende o ultraprocessado como solução, como uma coisa desejável, e ela é, de fato, uma base importante. O macarrão instantâneo é um alimento frito, ainda por cima, né? Exatamente. Não, e o ultraprocessado faz um marketing analisando agora todos esses obstáculos que você traz. O ultraprocessado trabalha exatamente com esses obstáculos, né? Ele chega para acabar com todos esses obstáculos, ele resolve todas essas questões, né? Então, visualizando agora o que você está trazendo, a gente assim, cai a ficha de que é isso, né? A publicidade do ultraprocessado é para resolver todos esses problemas, esses obstáculos. E aí, por isso, a gente precisa de política pública, né? Porque, tudo bem, a habilidade culinária se desenvolve. Tempo, a gente pode discutir coisas da organização do trabalho que favoreceriam. Podem existir iniciativas individuais, mas a publicidade, imagina como é cruel dizer para os pais de uma criança
que eles têm que controlar a publicidade que a criança é exposta na TV. Só se os pais ficarem sentados na frente da TV com a criança o tempo inteiro, desligando a TV em determinados momentos, porque não tem outro jeito. Então, a gente precisa de política pública que regule e diga que não pode ter publicidade de alimento direcionada à criança, para não enganar a criança, para não ir construindo o paladar da criança em cima de um desejo, de uma coisa que ela nem sabe que existe, né? Exatamente. E aí, o guia termina organizando todas essas recomendações em 10 passos, tentando simplificar essas recomendações, né? No fim das contas, o documento não é curto, mas os 10 passos tentam fazer isso, né? Tentam simplificar para quem quer ler meia página e conhecer as recomendações, eles vão fazer isso, e o Ministério da Saúde, ao longo do tempo, tem produzido outros materiais de apoio também, né? Para que as pessoas conheçam as recomendações do guia, tenham acesso a essa informação e a essas diretrizes de alimentação saudável. Ciro? Bom, nossa, tudo que Daniela mostrou ali, eu estou vendo o miojo, os biscoitos, né? Como a gente comeu besteira durante a vida inteira. Inclusive você continuou comendo, né, Ciro? Nossa, não, infelizmente eu tenho uma esposa que cuida muito de mim e ela tem uma luta aqui em Glória. Nossa, Cláudia, obrigado. Você me proibiu de algumas coisas. Daniela, eu queria te fazer uma pergunta que é sobre exatamente os ultraprocessados, né? A gente teve agora todo esse debate sobre uma revisão que o Ministério, que agora a gente chama de MAPA, né? É Ministério da Agricultura, enfim. Agricultura, pecuária e abastecimento. Então, o MAPA está fazendo uma revisão, né, do Guia Alimentar para a população brasileira, e me parece, aí, Daniela, me corrija se eu estiver errado, parece que eles querem mudar ali a classificação, ou economizar o que o guia bate fortemente, que é uma política contra os ultraprocessados, né? Exatamente que tipo de mudança, Daniela, que eles estão querendo colocar na redação do guia, que pode tornar a atenção, né, ou pelo menos o combate ao consumo de ultraprocessados que está no guia? Que mudança é essa? O que eles estão querendo? Eu queria dar um passo atrás em relação a isso para contar de um histórico de disputa, né, no campo da alimentação. O guia, então, ele foi publicado em 2014, a revisão começou em 2011, e não foi uma publicação sem dificuldades. Teve consulta pública, mais de 1.000 contribuições, mas um ator social que atuou muito forte para que o guia não fosse publicado foi a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, que congrega aí várias indústrias, mas outros representantes do setor produtivo também. A publicação do guia foi adiada 2 vezes por barreira do setor produtivo, né, que achava que para eles seria um problema falar em ultraprocessado. Então, que o guia não devia trazer essa abordagem, que isso não é científico, que a ciência de alimentos não reconhece essa nomenclatura. Naquele momento, o ministro da Saúde bancou, a equipe técnica do Ministério da Saúde é muito boa e o ministro considerou que o guia era uma ferramenta importante e que aquela classificação, aquela teoria que estava sendo utilizada para embasar esses 4 grupos de alimentos, ela parecia ser séria e correta. Então, em 2014 foi publicado, depois disso, a indústria já fez alguns movimentos ao longo do tempo para desqualificar essa classificação de alimentos adotada no guia, que hoje já tem um tanto que é nova. Ela foi publicada, a primeira vez que se discutiu isso foi em 2009. Então, o guia foi muito vanguarda mesmo, de adotar essa classificação. Agora, esse ano, o que o MAPA fez foi começar uma discussão interna e apresentar um documento, encaminhar um documento para o Ministério da Saúde, dizendo que não existe um embasamento científico para falar em ultraprocessado e para usar essa classificação de alimentos nesses 4 grupos, e que, então, isso precisaria ser retirado do guia, que o Ministério tinha que rever as suas diretrizes, que outros países fazem isso de forma diferente, então isso precisaria ser revisto.
Qual é o problema disso? No fim das contas, quando o mapa fala em não falar em ultraprocessado, ele não quer que tire uma palavra, ele quer desmontar o referencial teórico que subsidia a proposta daquelas recomendações. Porque não é uma questão do nome, é a lógica que organiza os alimentos. É voltar para uma perspectiva de que arroz e biscoito recheado são equivalentes, porque são fontes de carboidrato, independente do quanto eles foram processados, dos ingredientes que eles utilizam. Então, é muito sério, né? Porque é um ministério que não tem vocação técnica para isso, porque o Guia Alimentar é a recomendação de saúde do Brasil, então não é a agricultura, não é a pecuária que tem que definir. Eles vão discutir, participam das arenas de discussão, mas não são eles que têm que pautar a discussão. Mas, no fundo, é isso, né? Não é tirar uma palavra, não é mudar um termo, é desmontar uma lógica de recomendação. O Guia dos Estados Unidos, eles revisam a cada 5 anos, independente de qualquer coisa. Esse ano foi publicado um guia novo, em 2025 vai ser publicado um guia novo. Não importa o quanto avançou em termos de ciência ou de perfil de saúde da população. Mas o que eles fazem é assim, o que é para consumir, eles falam em alimento. Então, eles falam, consuma cereal integral, consuma fruta e verdura. E o que é para desestimular o consumo, né, o que seria a recomendação para evitar, eles não falam em alimento, eles falam em nutriente. Eles falam assim, evite consumo de gordura saturada. Mas as pessoas sabem o que é gordura saturada? Eu vou ao supermercado procurar na prateleira por gordura saturada? Então, é uma mensagem muito ruim, que tem essa lógica de foco em nutriente, né? Então, e é isso, né? É a manipulação dos termos que vão ser utilizados que a população não domina. Né? Então, eles acabam manipulando para colocar isso de uma forma que... bom, eu estou informando, mas não se preocupa se a população tem essa definição do que é alimentação, do que é nutriente, né? Do que é gordura saturada, do que não é. Porque aí, no final das contas, nada muda, né? Se as pessoas não entenderam, elas vão continuar comendo como elas estavam comendo, porque elas não sabem o que fazer. Daniela, a gente não pode exigir que uma pessoa lá do interior, do Nordeste ou do Norte, assim, porque a gente fala muito com a cabeça do cara urbano do Sudeste, né? Assim, de certa forma, se alguém passar essa informação para nós 4 aqui, a gente vai decodificar e vai entender numa boa. Mas a gente sabe que a maioria da população não é assim, a grande maioria da população não é assim. Então, fica muito complicado, né? Ou seja, é uma forma muito ardilosa de você empurrar a situação. Deixa eu só complementar, Daniela, você falou dos Estados Unidos, né? Lá, obviamente, a força da indústria de alimentos é mais forte. Na verdade, são corporações transnacionais, né? São as mesmas, né? Mas lá, imagino que, assim, a gente, quando vê os dados de obesidade, né, de sobrepeso, os Estados Unidos é sempre o primeiro e o Brasil, acho que está chegando em segundo, né? O Brasil está sempre copiando essas questões. A gente viu até um movimento, né, da ex-primeira-dama americana, que fazia aquele trabalho nas escolas, e alguns documentários me assustavam, porque nas escolas americanas você via lá pizza, né? Eram as coisas prontas, assim, bem... E ela queria mudar aquilo, né? Não fugia muito do que eram as nossas escolas, né? Assim. Não, eu sei, mas a gente melhorou. De algumas escolas particulares no Rio. Sim. Não, é isso que eu ia perguntar, assim, a gente já falou das escolas, e você fez um elogio às nossas escolas, e é isso mesmo, né? A gente tem nas escolas um padrão alimentar adequado, é isso mesmo? É isso. A política nacional, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele tem lá uma série de regras de como tem que ser o cardápio, o que tem que ser oferecido, o que não pode ser oferecido, e isso melhorou ainda. Agora, esse ano, o Ministério da Educação publicou uma atualização da resolução do PNAE,
que fica mais alinhado ainda com o guia alimentar, mas já era proibido usar o recurso federal para compra de refrigerante, desses pós que vão virar pudim, que vão virar esse pó ultraprocessado que vai virar alguma outra coisa, né? Isso já era proibido. E o PNAE tem uma coisa muito legal, que além dele proteger as crianças do consumo desses alimentos ultraprocessados, dos alimentos não saudáveis, ele tem uma lógica de compra da agricultura familiar, que é apoiar a economia local, né, o desenvolvimento local. Então, uma parte dos recursos tem que ser utilizados para a compra de alimentos da agricultura familiar. Ainda nessa pergunta do Ciro, aproveitando, a Rosângela fez um comentário que o Carlos até colocou para a gente na tela, sobre um guia alimentar para crianças até 2 anos, é isso? Que existe esse guia, né? Então, como você falou das escolas, né? A gente tem as creches, né? O Brasil tem 2 grandes guias, né? Então tem o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é para todo mundo maior de 2 anos, e o das crianças pequenas, que é dos menores de 2 anos, que a alimentação tem uma série de especificidades, né? Vai ter muita ponte, muito diálogo com a alimentação da família, mas tem a questão da amamentação, do aleitamento, das substituições, da introdução da alimentação, né? Então tem um guia específico para as crianças pequenininhas, e a atualização dele foi publicada ano passado, em novembro do ano passado. Ah, bacana. A Rosângela Banharo, ela é nutricionista. Ah, que legal! A gente leu o guia, né, um pouco antes e realmente ficou impressionado porque o guia é muito mais, né? Eu, quando comecei a ler o guia, imaginei, obviamente, por não ser da área, algo mais técnico, no sentido dos nutrientes, né, do que pode se comer, não. Não, é um documento amplo, né, que envolve meio ambiente, sociedade, economia. Eu queria fazer uma observação também, no que a Daniela falou em relação ao PNAE, que a gente, como diretor, a gente recebe não só a verba do PNAE, mas também recebe verba de alimentação do próprio Estado, que é regulado pela SEDUC, né? E a gente é obrigado a seguir um cardápio, né, que é colocado pela SEDUC, que é uma coisa assim, bem fiscalizada, pelo menos eu estou falando em relação a mim, né? Não sei como é que é no restante do estado, mas em relação à minha regional, por exemplo, a gente tinha que tirar foto do prato para provar que estava fazendo aquela comida que estava naquele cardápio daquele dia. Então, assim, é uma coisa bem controlada e realmente é bem equilibrado. Por exemplo, se você, o máximo que você pode fazer quando você não tem, quando o preço de algum alimento está um pouquinho mais alto do que a tabela, que eles também colocam uma tabela limite de preço, né? É substituir os alimentos, mas você vai ter sempre aqueles nutrientes ali certinho. Daniela, até uma questão que, lendo o guia, né, assim, quais os impactos negativos na cultura, na vida social e no ambiente os alimentos ultraprocessados tendem a causar? A gente até já falou de alguns, né? Mas assim, achei bem interessante que o guia traz essa questão, né? Envolvendo, como o Ciro falou, várias áreas. Né? A gente, quando acho que eu tive a mesma impressão assim, do Ciro, quando a gente lê um guia alimentar, a gente acha que vai trazer muito número, pesquisa, e na verdade ele é muito amplo. Assim, eu fiquei muito satisfeita de ler o guia. E como eu sou psicóloga, assim, adorei essa parte do comportamental que está envolvido, que é visto, que é tratado ali de alguma forma. E me chamou a atenção essa questão, né, do impacto negativo que o ultraprocessado tende a causar, né, culturalmente, na vida social, no ambiente, né? Queria que você falasse um pouquinho, assim, a gente já falou bastante coisa, mas talvez algo que tenha ficado... Não, acho que isso é muito legal, porque para o ambiente tem a questão das matérias-primas que são utilizadas, né? Então, a hora que você precisa de terra para plantar soja, milho e cana, você está deixando de plantar abobrinha, abóbora, arroz,
feijão, um monte de alimento que compõe aí a nossa cultura alimentar. Então, você tem uma substituição de cultura. Esse é um elemento muito importante de impacto ambiental, né? Essas commodities, elas são produzidas muitas vezes com semente transgênica, usando agrotóxico. Então, isso é uma coisa importante, porque às vezes as pessoas falam assim, mas não vou comprar verdura porque tem agrotóxico. Bom, ultraprocessado também, porque a soja é produzida com agrotóxico, e se você está consumindo um alimento que tem soja na composição, o agrotóxico vem também. Então, tem esses problemas ambientais. Tem uma outra coisa que são as embalagens, que tem lá, então os ultraprocessados têm embalagem primária, embalagem secundária, que também vai gerar resíduo, vai gerar mais lixo, e também tem, porque o lixo vai para onde? Eu joguei fora onde? Joguei para o espaço. Vai para algum lugar, né? Não existe fora da minha casa, não existe fora do planeta. Então, é lixo sendo produzido muitas vezes com coisa que não é reciclável. A garrafinha de água mineral, né, a de 500 ml, aquilo não recicla, né? Então, também esse outro impacto, né? Para a cultura, acho que é isso, né? As pessoas vão deixando de cozinhar. A gente vê dados dos Estados Unidos, do Canadá, que eles têm uma participação de ultraprocessado muito grande na alimentação deles, e eles têm uma participação muito pequenininha desses ingredientes para fazer comida. Então, gordura, óleo, sal, açúcar. O que quer dizer que o que eles não comem de ultraprocessado são coisas que eles não precisam cozinhar. Então, é leite, fruta, que é um sinal de que a habilidade culinária e a transmissão geracional das habilidades, ela está se perdendo. Pode ser que chegue uma hora que você tenha uma geração que não sabe ligar o fogão em casa, que não sabe o que fazer com a garrafa de óleo. Olha aquilo, falei, eu uso isso onde? O mínimo utilizado por eles não vai saber usar, né, futuramente. Eu vou ser sincero para você, assim, eu acho que esse futuro não está distante, e eu acho que ele está meio complicado de você evitar. Eu não sei porquê, mas assim, por mais que a gente fale às vezes, né, você vê a população parece que está mais, se sente mais, é mais fácil você comprar comida pronta do que você propriamente fazer, principalmente o pessoal que trabalha muito, enfim. E aí, principalmente quando entrar nessa situação onde a comida processada ou ultraprocessada vai passar a custar muito mais barato do que a in natura, o que não é nenhuma comida propriamente dita, né? Sim. A gente está conversando, não é comida, é uma coisa que está ali... Qualquer coisa, menos comida. Produto comestível, né? Exatamente. Então, assim, eu não consigo, por mais otimista que eu seja, eu não consigo ver um movimento contrário em relação a isso por conta dessa vida cada vez mais caótica que a gente tem que levar, enfim. Não sei se você pensa igual, né? Eu acho que a gente precisava de muita mudança, que não é só da alimentação, né? A gente precisava repensar a forma de trabalhar, se deslocar, de viver, e aí não é iniciativa individual, né? Não é o esforço das pessoas. Mas uma coisa positiva, então o Brasil tem um monte de dados, de inquéritos nacionais, e a gente vem monitorando, o IBGE coleta esses dados, a gente vem acompanhando como cresce o consumo de ultraprocessado no Brasil. Entre 2002 e 2008, ele teve um crescimento maior que entre 2008 e 2017. Nesse meio tempo, o guia foi publicado, continua crescendo, mas parece que desacelerou o crescimento. Pode ser várias coisas, a população empobreceu, um monte de coisa, mas pode também... O preço está muito influenciando nessa questão aí, entendeu? Mas o ultraprocessado barateou nesse tempo, o preço dele caiu, então eu acho que favoreceria que o consumo tivesse aumentado mais. Mas é isso, acho que se nada for feito, se a gente continuar da forma que a gente está hoje, e só tiver um documento lindo do Ministério da Saúde dizendo se alimente assim, a gente vai chegar no cenário dos Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos consomem quase 60% das calorias que eles comem diariamente vem de ultraprocessado. No Brasil é 20%. A gente está longe ainda desse cenário.
mas a gente está crescendo. Então, se nada for feito, é para lá que a gente está indo, né? Política pública, assim, Daniela falando, a gente imagina assim, uma cidade, por exemplo, que se estica muito, né? O rapaz mora lá no final da região metropolitana, lá em Santa Cruz. Ele precisa trabalhar no centro. Ele mora longe, ele fica o tempo inteiro fora, ele precisa comer fora. Quer dizer, uma cidade mais organizada, com a pessoa morando perto do trabalho, com tempo, lazer, né? Aí ela vai comer melhor. A questão o termo é comensalidade, não é isso, Daniela? É isso? Mas assim, eu vejo, por exemplo, o cara que trabalha no centro da cidade, por exemplo, sai de Campo Grande, ou de Santa Cruz, pro centro e tal. Eu já fiz esse caminho, né? Eu também, por isso que eu estou falando. E aí, na hora do almoço, cara, você sabe que lá no centro da cidade, na hora do almoço, você tem uma variedade de opções, até baratas, de comer. E aí você pode, assim, de verdade, comer, se alimentar muito bem, mesmo na rua. Né? Você vai numa comida aquilo, você pega lá saladas e tal, você consegue fazer. O grande problema é a questão cultural mesmo. O cara vai na lanchonete e vai botar o sanduíche lá número 1 para dentro, porque a gente frequentava, muita gente frequenta o famoso fast food pela marca. É pelo que ele vende, né? É pela experiência. Vamos colocar em pratos limpos aqui. É gostoso, entendeu? O grande problema é assim, se você for analisar e pegar um hambúrguer, será que tem, assim, 100% de carne mesmo? Como é que aquilo é feito? Enfim, aí quando você começa a dissecar o negócio, cara, aí você vê que você não está comendo comida propriamente dita, não. É desenhado para ser gostoso, né? Salgadinho de pacote é isso. Os caras pensam na crocância, como que vai ser a hora que você morder, o som que você vai ouvir, o que isso vai ativar no seu cérebro. Eles têm gente estudando o seu cérebro. Você come um sanduíche desse salgado, mas ele basicamente é açúcar, não é, Daniel? Tem muito açúcar nisso, ele também vicia. Quem viu Super Size Me, né, é um documentário, e depois que eu vi Super Size Me, eu fiquei um bom tempo sem frequentar isso. Eu não sei se confere com a realidade, mas, por exemplo, tem um refrigerante muito consumido aí, né, eu acho que é o mais consumido do mundo, tem muito sal, né, dentro dele. Também sal e açúcar. Sal e açúcar. O sal, na verdade, por mais que você não perceba, é para te dar mais sede e você sentir mais vontade de continuar bebendo. Então é uma loucura, cara. Os caras fazem isso. É tudo bem pensado, né? Vou aproveitar em cima dessas questões, Daniela, adotar uma alimentação saudável é meramente uma escolha individual? Eu acho que não. Eu acho que o nosso poder de escolha ele vai até a página 2. Eu acho que tem aí um esforço, um pensar sobre alimentação, mas eu acho que a disponibilidade física, financeira dos alimentos, tudo isso é muito importante, né? O quanto a gente é enganado o tempo inteiro com publicidade. Então, acho que é importante que a gente se motive e escolha, mas a alimentação, porque ela é um ato político, ela precisa de política que a viabilize. E aí a gente não pode esquecer também, Nilma, que é o seguinte, a gente não pode esquecer aquela camada da população que, enfim, não tem... Que não tem escolha, né? Escolha nenhuma, Escolha nenhuma, não tem acesso a nada. Então, ele tem que escolher o que tem, né? Então, quando tem, né? A nossa conversa nem chega, porque, enfim, o cara não tem o que comer, né? E não tem como ele escolher, vou fazer um pratinho colorido, fazer um verdinho, um amarelinho, com vermelhinho, não tem como, porque o cara não tem dinheiro para isso. Né? É complicado. Daniela, a gente já chegou num momento em que o problema do sobrepeso, da obesidade, dessa alimentação de ultraprocessados ficou maior do que o nosso problema de desnutrição. A gente já chegou. Hoje, no Brasil, a gente tem um quarto da população adulta tem obesidade. A desnutrição de adulto, ela fica em torno de 1,5%. E a obesidade de 25%. Olha isso.
Esse 1,5% se considera quase valor biológico, né? Uma parte das pessoas tem um padrão, um perfil de composição de corpo que vai ser magrinho mesmo, né? Que por aquelas categorias de classificação do Estado Nacional seria classificado como baixo peso. Mas isso nem pode, para a população adulta, isso é marginal. Só 5% da nutrição você vai ter naqueles grupos muito vulneráveis, né? Quilombolas, áreas afastadas. Criança, né? E criança, porque tem todo um campo aí científico, né? De programação metabólica, que discute que a desnutrição na infância, ela vai resultar em obesidade na vida adulta, porque o corpo é preparado, ele vai ser programado para ser um poupador de energia. Então, em qualquer situação, depois, né, da escassez total de alimento, o corpo vai tentar segurar e poupar energia para se manter, né? Então, é muito comum isso, a desnutrição na infância resultar em obesidade na vida adulta. Então, para criança ainda tem uma prevalência um pouco maior, mas isso é baixo ainda, mesmo para criança caiu bastante, e para adulto o nosso cenário é de obesidade. Mas, mais uma vez, a gente ainda não está no cenário dos Estados Unidos e México, por exemplo, que está lá em 40% de população obesa. Mas a gente está caminhando para isso. Daniela, queria agradecer a sua presença, que já chegamos no nosso final de live. E agradecer enormemente a sua contribuição, acho que foi assim, muito legal a conversa. E eu queria que você fizesse uma consideração final de tudo que você está vendo, como é que a gente pode realmente ajudar a ser mais uma pecinha para ajudar nesse processo de fazer com que as pessoas se alimentem de forma saudável e deixando bem claro que assim, a gente entende que uma parcela grande da população vive ainda uma situação de muita dificuldade, de não ter acesso à alimentação, o que é muito triste, é muito complicado da gente, às vezes, até falar sobre isso, né? Falar sobre esse assunto para essas pessoas. E tem que se ter políticas públicas realmente para que se resolva essa situação. Então, eu queria pedir uma consideração final. Eu queria saber se a Neuma ou o Ciro tem alguma pergunta, alguma coisinha rápida para fazer. Não, eu fiz aqui uma listinha, nós fizemos o nosso roteiro e na apresentação ela contemplou quase tudo. Eu fui aqui tentando espremer alguns comentários aí que as pessoas estavam colocando, né? Mas contemplou o nosso roteiro e agradeço a Daniela. Assim, eu li o guia e vai ficar como a minha dica de hoje, que as pessoas possam ler o guia alimentar, porque é muito interessante, traz muita informação bacana. É uma forma das pessoas poderem... a Rosângela aí, agradecendo, elogiando. E acho que essa leitura do guia é muito importante, ela já dá uma base muito bacana para a gente seguir uma alimentação saudável, né? Então, fica a minha dica de leitura e agradeço muito, muito tudo que você trouxe para a gente de conhecimento aí. Seguindo aqui o que a Neuma disse, leiam o Guia Alimentar. Eu vou fazer muita propaganda do Guia Alimentar. Realmente, ele é um documento muito amplo de justiça social, cuidado com o meio ambiente, não fica preso só à questão dos nutrientes, enfim, é gostoso de ler, é bem escrito, enfim, acho que as pessoas precisam ter acesso, né, a tudo isso. E daí, obrigado, sim. Nós vamos colocar o link no canal do YouTube. Quando a gente postar o vídeo, a gente vai colocar o link do Guia Alimentar. Isso, é importante. A gente, e Daniela, obrigado por estar participando com a gente, foi muito instrutivo, muito bacana, e vamos ver se a gente consegue, inclusive eu, né, mudar alguns hábitos aí que eu tenho carregado. Valeu, Dani. Queria agradecer muito o convite, né, acho que
toda oportunidade de falar sobre o guia alimentar é importante. Tem falado muito sobre isso desde que começaram os ataques do mapa, mas muitas vezes para nutricionista, né? Então é importante a gente conversar com outras pessoas. Eu acho que de mensagem final, o que eu queria deixar é que a gente valorizasse a alimentação. A alimentação de verdade, a alimentação culturalmente referenciada, que isso também é saúde, que a gente converse sobre comida, que compartilhe comida e como cidadãos que a gente atue para que a gente coma bem e que para quem não tem condição de lutar também tenha condição de comer. Daniela, por favor, repete de novo, porque caiu todo mundo aqui na internet. Então repete de novo. Repito, eu acho que de mensagem final, né, acho que o que vale a pena é a gente reconhecer a importância da alimentação como um elemento de cultura, como um elemento que une e integra as pessoas, que dê valor a isso e que a gente, como cidadão, e discutir sobre comida, né, falar sobre comida, e como cidadãos que a gente atue para que a gente possa comer e que lute para que outras pessoas que têm dificuldade de lutar também tenham direito à alimentação saudável. Tá bom. Uma boa noite para vocês. Obrigado, Daniela, mais uma vez. Desculpa aí essas falhas aqui, mas a internet é assim. A gente ainda não é 5G, né? Vamos ver quando. A vida online é assim. Isso. Então, obrigadão. Daniela, a gente Boa noite a todos que assistiram, que participaram, agradecendo aí, né, o público que contribuiu. Isso aí, uma boa noite a todos. E, Daniela, a gente vai sair do ar aqui, mas espera um pouquinho que a gente vai bater um papo. Um abraço a todos e, lembrando que a gente está lá no nosso canal no YouTube, os 3 às quartas. Daqui a pouquinho essa live vai estar disponibilizada lá. Um abração, um beijo para todo mundo aí. Um abraço, gente. Tchau. Pessoal. Tchau.